começando mais um episódio do SMT Cast e hoje tá super especial. Eu não vou nem perder muito tempo. Não, já vamos direto para as apresentações. Porque assim, só no começo do quadro aqui, da gravação, a gente já tava tagarelando. Tu imagina o que não vai render eu tô esse ansiosa. episódio. Então assim, eu já vou direto aqui para as apresentações. Ela é quiropraxista de formação, virginiana, e aqui ela afirmou, virginiana mesmo, comunicativa, apaixonada por Floripa. Tão apaixonada que em 2022 ela largou o consultório e a vida em Novo Hamburgo para realizar o sonho de viver em Santa Catarina e trabalhar com digital. Isso aí, uma real storyteller. Ela é apaixonada por contar histórias e é assim que a vida dela mudou. E apesar do signo de Virgem e elemento terra, ela escolheu o céu e as estrelas para ser o símbolo do seu negócio. Bom, seja bem-vinda essa querida, essa linda, mais linda mesmo, tá? Assim, ao vivo e a cores, Stephanie Steigleder. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, gurias. Nossa, que interessante ouvir minha história, assim, super resumida, mas super certeira. Uma honra estar aqui diretamente de Floripa para o SMT Cast. Isso aí, olha a responsa, né? Olha, muito obrigada por ter, né, dedicado um pouquinho no meio de toda essa correria de final de ano para estar aqui para falar com a gente. Isso aí, né? aceitado o convite. Assim, a gente resumiu a tua história, mas muito resumidamente, né? A gente quer que tu conte ela agora pra gente, né? Eu quero já começar aqui com as perguntas, saber como que foi, né, como que começou a tua história, né? A gente sabe que o teu consultório, tu já exercia, né, a carreira de quiropraxista há 10 anos, ou pelo menos tinha, né, o consultório há 10 anos. 10 anos, isso. Mas tu começou no digital há 5 anos, mais ou menos, né? Queria que tu contasse um pouquinho da tua história, quem era a Quiro, né, e quem é a Stephanie hoje. Nossa, são duas pessoas diferentes. Mas... Começando, então, da parte lá do início, né, do consultório, eu me graduei em 2012 e no primeiro dia do consultório eu criei uma página no Facebook. Se tinha Instagram na época, eu não sei, mas eu não usava. Acho que foi depois, né? Então, em 2012, eu alimentava o Facebook todos os dias, criando um cardzinho. Hoje em dia, olhando, eu fico pensando, nossa, né, que amador. Mas foi um começo onde pouco se falava sobre isso, né? Eu lembro que eu passei um tempo só com o Facebook, até que em 2016 eu resolvi fazer um Instagram profissional, porque eu já tinha o pessoal, alimentava com aquelas fotos aleatórias, né? Resolvi fazer um profissional, que, de novo, foi horrível, mas era o início, né? Hoje, olhando, eu fico pensando da onde eu tirava aquelas coisas tão ruins. Mas, a partir dali, eu fui vendo a necessidade de trabalhar com o digital. E 2016, eu falei, né? 2016 falava pouco sobre isso ainda. Sim. Eu esperei, na verdade, até 2018 para fazer mais cursos, né? Para me especializar mais nisso, para entender melhor como usar essa ferramenta para o trabalho, quando a Associação Brasileira de Quiropraxia me chamou para ser diretora de comunicação. Daí eu pensei, quem eu? Quem eu? Olha só. Euzinha? Sim, ali tu viu assim, opa, estão me enxergando. Quem sou eu na fila do pão, né? Sim. Então, quando me propuseram esse cargo, claro que eu aceitei, né? Mas eu tinha o conhecimento básico. Eu fazia o básico, fazia bem feito, sempre fui de fazer bem feito. Mas fiquei receosa, pensando como é que eu vou assumir um cargo, tendo conhecimento, assim, irrisório, né? Decidi fazer mais cursos, então a partir dali eu vi que tinha como eu trabalhar, não só, então, para instituição, mas sim para mim. Então, tudo que eu aprendi ali, eu usava para os dois perfis, mas fui cada vez criando mais no meu, porque como era um perfil de associação, eu tinha várias limitações, Sim, né? Muito mais seriedade, né? Sim. Então, eu comecei a aplicar o que, na verdade, eu achei que eu ia usar pro da instituição para mim. Então, a partir de 2018, eu comecei a usar todos os dias. Então, ali, não era só o post mais, né? Ali os stories já eram muito fortes, não tinha os reels, mas cada vez tinha uma ferramenta nova. Então, eu sempre ia testando e aprendendo. E eu acho que isso foi o diferencial para mim. Eu sempre apliquei o que eu aprendi. De todos os cursos que eu fazia, eu testava. Se alguma coisa, não tá legal, vou fazer diferente. Mas eu não ficava só com a teoria, né? Eu sempre coloquei em prática. E isso foi até, então, agora em maio eu fechei o consultório, né? Esses 5 Super anos. recente, né? Foi fazendo
toda a minha captação, eu acho que 80% dos meus pacientes vinham do Instagram. Mais ou menos entre 70% e 80%. Sim. Então, as pessoas sempre me diziam, ai, não dá trabalho. Eu deu sim, mas dá resultado? Não, e é uma ferramenta, né? É uma Maravilhosa. ferramenta Que muito exige potente. dedicação. E gratuita, né? Sim. Eu digo, sim, tem o tempo, a gente estuda, né? Tem um certo investimento, tu tem que ser criativo, tu tem que sair da caixa, mas é gratuita. A menos que tu não saiba usar, aquilo não vai pra frente. Sabendo usar, com certeza tu vai ter algum resultado. Sim. E tu tinha uma rotina de planejamento também dos conteúdos. Virginiana, né? Eu imagino é que sim, tudo né? certo, Eu te bem colocava na desenhadinho, agenda né? como se fosse um Sim. cliente, sou eu mesma. Eu até hoje eu tenho horário que eu faço o quê nos stories. É assim, né? Tal hora eu vou fazer story, eu vou fazer aquilo. Não é nem por dia, é por horário. Tanto que eu falo para as pessoas, não façam assim. É que eu funciono assim. Porque tem gente que fica muito engessado o planejamento e não anda, né? Tipo assim, não consegui vencer. Eu funciono assim. Mas o que acontecia é que se eu não delimitasse, eu tenho que criar um post, eu tenho que fazer um reels, eu vou fazer stories, eu vou falar sobre tal coisa, acabava passando o dia. Então, eu aprendi a usar os tempos que eu tinha de intervalo entre eu o paciente. lembro de ver alguns stories Às vezes teus dava assim. 5 minutos, nossa, era um story rapidíssimo, mas tinha. Não era tipo assim, vai passar 3 horas agora e eu sumi. Então, eu fui aprendendo muito isso, a fazer as coisas rápido, por mais que dá trabalho, né? A gente tem uns macetes e nunca desaparecendo. Pelo que tu acabou de falar, então tu fazia um planejamento com os horários descritos, mas assim, só pra gente compartilhar, quem tá aqui, né, Sim. assistindo esse episódio, eu acho que todo mundo quer saber. É um planejamento que tu faz semanal, mensal, definindo os horários, ou todo dia tu, sei lá, de manhã cedo, define como é que vai ser esse plano? Porque a gente, acompanhando o teu trabalho, a gente vê assim, é um penso, não é nada aleatório, é tudo bem costurado. Tudo estratégico, arquitetado, sim. Tudo bem estratégico, assim, tudo minimamente pensado. E aí, como que isso acontece, né? A gente sabe que não é só espontâneo, tem todo um trabalho por trás. Então, se tu pudesse compartilhar um pouquinho como que é esse processo. Claro. Eu acho que quando eu comecei a tornar mais profissional, eu acho que a gente até pode falar sobre isso, sobre a questão de ser profissional demais, mas eu fui entendendo que tudo da minha rotina poderia ter um contexto profissional. Então, eu ia fazer uma viagem de avião, eu dava dicas para coluna no banco do avião, como tu podia adaptar. Eu ia no mercado, eu falava de pegar um galão de água da prateleira mais de baixo, sendo melhor sim. pegada de cima. Então, tudo eu fui trazendo, linkando nesse contexto com o trabalho. E eu acho que é assim que foi fluindo. Mas te respondendo, Semira, eu fazia um planejamento semanal bem engessado, do tipo, tal dia tal post, tal dia tal reels, tantos stories, mas depois, com o tempo, eu aprendi que flui. Então, às vezes, eu nem sei o que eu vou falar no dia, mas surge alguma coisa. E eu aprendi muito que quem te traz o conteúdo, as ideias, é o seguidor. Então, às vezes, do nada, vem uma coisa no direct, eu printo e a partir daquilo eu construo o pensamento. Bem legal. Então, isso que eu acho que é a dificuldade de muitas pessoas, que é deixar fluir. Sim. Elas ficam procurando a ideia perfeita e, às vezes, de uma palavra que alguém comentou, tu cria todo um cenário, toda uma história. Então, isso, com o tempo, eu aprendi a fazer bem feito. E na verdade é necessário haver o planejamento. Não Sim. tem como. E aí eu lembrei, a gente falava agora no intervalo sobre a Bianca Andrade, né? Sim. Que ela é um case maravilhoso. E também foi uma polêmica quando vazou o planejamento dos stories dela, que ela Sim. dizia, foto do bebê e tal. Mas é a realidade. isso, e é entendeu? o que Tem organizar, funciona. né? E eu acho que aí entra bem isso da divisão profissional e pessoal, porque eu sempre digo que o trabalho é uma parte da vida, né? Tu vai falar de trabalho, mas se tu tiver algo que só fale de trabalho, ninguém quer aprender o tempo todo. É verdade. Eu mesma, às vezes, eu sempre me assisto, né? Eu sou a minha pior crítica. Eu olho meus stories e penso, Stephanie, chega. Vai falar de uma coisa assim, vida real. Mas é bem complicado, porque às vezes a gente, né, só pensa na venda, mas a gente esquece que é uma novelinha, né? E na então as verdade, pessoas querem algo leve. sim, e as pessoas, elas querem também se vincular, saber uma o que tu conexão, come, exato. o que tu Isso. faz, porque a gente sabe que profissional e pessoal andam juntas, né? Sim. E se tu pudesse, assim, de novo, querendo extrair, né, o melhor aqui da nossa convidada, né? Adoro. Sim, poxa vida aqui, né, a receita de milhões. 3 dicas, não sei se 3 ou se daqui a pouco tu pode elencar menos, como tu preferir, para um storytelling perfeito. Olha, criatividade. E daí não é o ser criativo.
é trabalhar a criatividade, né? Porque muita gente diz, queria ser criativa que nem tu, ter ideias como tu. Gente, eu venho da área da saúde, que é A mais B é igual a C, né? Então, não tinha criatividade nenhuma. Então, é muito tu trabalhar e sentir. Eu lembro muito da minha infância, que era, né, aquela fantasia. E eu acho que é mais ou menos resgatar isso que a gente tinha, né? A gente brincava, hoje eu sou médica, hoje eu sou professora, hoje eu vou brincar de boneca, hoje eu vou brincar de loja. Então, tipo assim, aquela fantasia, aquela imaginação que eu consegui meio que trazer pra minha rotina hoje em dia. E isso de ver além, que nem eu comentei, né? Tô no mercado, aquilo ali não é só uma prateleira, aquilo ali é conteúdo. Sim. Então, a criatividade vem muito desses estímulos que a gente vai fazendo. Sim, chegar a oportunidades, assim, de Exato. como trabalhar, né? Aquela situação, aquele contexto. Exato. E as boas ideias, a gente acredita muito nisso também, né? Que as boas ideias, elas não estão na frente do computador. Elas estão justamente no offline, né? Que é quando tu tá vivendo, tá tendo uma experiência, né? Tudo isso. E os insights vêm nos momentos mais tranquilos, normalmente. Sem Quando tu dúvida. força... Eu, muitas vezes, quando eu forço a ideia, Stephanie vai fazer qualquer outra coisa. Porque não tem como. E daí, às vezes, eu tô caminhando lá na beira-mar, daí eu olho uma coisa... tal coisa. Eu já passei por propagandas na beira-mar, que eu pensei... Tá aí, dá pra adaptar essa ideia. Porque dizem, né, que criatividade é o plágio não identificado. Sim. Muita coisa, não é uma cópia, mas é inspiração Com que tu certeza. adapta. Sim, Exato. que aciona um gatilho, uma ideia, e aí tu adapta e transforma, né? Isso que é o legal, que né? nem eu comentei do print, às vezes é uma palavra que bem usada já faz todo sentido no contexto. Muito mesmo. A gente sabe que o laboratório, a nossa marca ser um laboratório é o melhor cenário. Como tu deu o Sim. exemplo agora, de tu ter uma marca, né, de uma entidade, tu ter que ter aquele cuidado e tudo mais, e tu poder explorar na tua marca com a tua marca pessoal, né? A gente vive isso também na SMT, porque a gente, obviamente, tem que ter muito cuidado com as marcas que a gente cuida, mas a nossa página da SMT é um Nosso laboratório. Com certeza. Então, a gente testa muita coisa. Mas eu queria que tu pudesse, assim, nos dizer o que tu entende como um erro muito grave de posicionamento de marca, né? Que tu tem identificado na tua história, Stephanie, e até nas clientes, em quem tu tá atendendo agora. Eu acho que fecha até com a pergunta da Semira, que eu só falei um item, né? Pois é. Não, mas fecha, vai fechar. Que eu acho que é essa questão de entender que a gente não acerta de primeira. Isso eu aprendi quando eu fiz a transição de carreira. Não sei quem falou, se foi pra mim, se eu vi no Instagram. Alguém disse, a gente não acerta de primeira. E a partir dali tirou um peso de mim do tipo, vai dar errado. Vai dar errado. Tudo bem. Eu vou aprender. Então é bem essa questão do fazer. Fiz o curso, apliquei. E não só ficou ali na teoria, que bonitinho. Com aquele medo, é porque as pessoas querem acertar de primeira. Total. Só que a gente sabe que não é assim, né? Exato. Essa insegurança é que nos limita, que bloqueia de vir as boas ideias, de tu fazer algo novo, de tu experimentar uma mudança que realmente vai ser boa. E se a gente não testar, não tem nunca como saber se vai dar certo A ou gente errado, até tava né? com uma campanha, eu acho que foi no início do ano, que era Arrisque, né? Sim. E era disso, assim, convidando as pessoas a se arriscarem, porque a gente sabe que todo mundo quer começar perfeito. Sim. Só que tem até aquela frase que é se começou perfeito é porque nasceu tarde, algo assim. Isso. Então, essa eu nunca escutei. Não, mas a minha transição de carreira é bem isso, né? Ou arrisca e testa, podia dar tudo errado? Podia. Mas eu dizia, pode ser que dê muito certo. Só vou saber fazendo. Sim. Então, as pessoas ficam realmente nessa bolha, né? Do tipo, vai que... Sim, vai dar errado e tu vai aprender com isso. Sim. Então, eu às vezes pergunto na consultoria, né? Eu digo, e quem consegue faz como? Fazendo. É verdade. E teve muitos erros nesse processo, Sim, né? com certeza. Eu acho que a cultura, assim, não é romantizar ou querer que todo mundo faça as coisas que não bem feitas, não é isso. Mas, assim, errar faz parte do processo, o rabisco faz parte. Total. E tem que entender isso como um crescimento, uma evolução, não como, assim, agora eu vou desistir, porque eu errei, ou eu nem vou tentar, né? Não, e é com erro que a gente aprende, né? Na maioria Sim. das vezes, né? Sim. E, assim, né, a gente, então, percebe... Já deu as 3 Não, dicas? terceira pelo dica. amor Então de tá, Deus. Ela tá me dando criatividade. tempo pra pensar. Que amor. Não, eu fiz o tema de casa. Então, Tá então- tudo aqui, ó, Ai, lista mental. Então, recapitulando, as 3 dicas, assim, De pra ouro. agora Dica o das pro estrelas. recorte perfeito aquele. Tá, criatividade, aplicar, então, fazer, né?
E autenticidade, não tem como não ser mais do mesmo e falar sobre autenticidade. Tudo bem que eu acabei de comentar que criatividade é o plágio não identificado, mas eu vejo muita coisa, às vezes eu, né, tenho uma ideia assim, tipo, eu ponho um balãozinho diferente no story. Eu vejo muita gente fazendo igual. Nada contra, eu também copio muita coisa. Mas quando tu sente que aquilo não é da personalidade da pessoa. E isso eu friso muito, ninguém tá no Instagram pra fazer compras. Ou por causa do teu negócio, da tua profissão. A gente vê grandes marcas aí que tu consome, que tu não segue. Porque, né, não é uma conexão. Daí, que é entretenimento, exato, né? Daí eu digo, é personalidade, tu pode fazer tudo igual a mim. Eu até me sinto lisonjeada, né? Mas não é por aí, porque é uma coisa que não é vai sustentável. contra a tua essência, porque não vai conseguir Total. ser uma pessoa que não Total. é, né? Não. Eu costumo fazer muito isso na consultoria, quando eu dou alguma sugestão, eu digo, olha, é sugestão de quem tá olhando de fora, tem que fazer sentido pra ti. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa só acata, né? Tipo, se ela tá dizendo, é assim. Mas aquilo ali, ela não tem uma conexão. Pra mim não serve, pra ela não vai servir, né? E a gente tem que beber de várias fontes, né? Sim. Eu li agora, semana passada, o livro Roube como um Artista. E fala justamente sobre isso, sobre o plágio. Plágio Sim. é tu roubar uma ideia de uma única pessoa. Sim. Eu vou lá e vejo o que a Stephanie tá fazendo, eu só faço o que ela faz. Agora, se eu ver o que a Stephanie tá fazendo, o que a Semira tá fazendo... Vai somando. Vai né? somando. Com Aí já não é certeza. plágio, Porque, é na uma verdade, inspiração, tu vai né? somando, ressignificando e traduzindo algo que vai ser só teu. Isso, aí tu vai colocando o teu Com DNA ali, certeza. porque tu vai extraindo exatamente o que te fez sentido, né? Mas é que nem rios, né? A gente vê, agora na Copa era todos meio que verde e amarelo. Vocês devem ter visto uma Sim. chuva, né? Assim, tudo bem, né? Tá todo mundo fazendo. Mas tu pode ir além disso. Então, essa é a minha preocupação, né? Não é só as pessoas fazerem, mas é fazer algo que seja diferente, né? Sim. Interessante. Sim. Não fazer como todo mundo. Ótimo. Já Ou seja, valeu, temos muita coisa pra trabalhar, né? Pra tirar essa ideia das pessoas. Sim, Com muito certeza. mesmo. E, assim, nesse processo, assim, de exposição, né? Porque, então, tu passou a te expor mais, né? E a dividir a tua vida. Como que foi, assim, para as pessoas que tu convivia? Qual foi, assim, a percepção A família, delas? né, A também. família? Porque a gente sabe, assim, sempre quando a gente se expõe, seja no digital, ou seja até no offline, numa palestra, algo assim, a gente acaba sendo alvo. E como que foi isso? Como que tu lidou e como que as pessoas ao teu redor se comportaram? Na verdade, esse último período em Floripa é louco. A gente tava comentando antes, né? Lá não existe um relacionamento. Tu é só mais um na ilha. Então, assim como aqui é bairrista, né? Eu não sei onde é que eu fui. Eu fui numa loja ontem. Daí a atendente assim, como é que tá Floripa? Daí eu pensei, tá, ela me segue. Daí, mês passado, eu vim e alguém tirou uma foto minha na farmácia e me mandou. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que cuidar. Então, é tipo assim, como aqui era um outro mundo, né? Todo mundo não, né? Mas muita gente me conhecia. Eu me sentia talvez um pouco mais limitada. Do tipo, tem coisas que eu não quero expor, né? Ou tem lugar... Quando eu tô aqui, eu nunca posto no tempo real. Né? Tá, ela tá se achando... Não, mas é que é uma sensação... Tá te preservando. Exato, é uma sensação que a segurança não é a mesma. Porque lá ninguém sabe quem eu sou. É muito extremo. Então, aqui hoje eu caminho na Maurício, eu dei oi pra uns 10. Lá eu vou caminhar a cidade toda, não vou dar oi pra ninguém. Por enquanto. Por enquanto. Eu volto aqui pra contar essa história. Isso aí. Mas é muito isso. Tipo, lá a sensação é muito diferente. Então, eu não me preocupo tanto em me expor lá como era aqui. E aqui, claro, como a família tá aqui, muita coisa eu filtrava. Eu nunca fui, né, de expor coisas graves, pessoais, ou de, né, expor coisas tristes. Então, sempre aquela coisa, assim, extrovertida, alegre, positiva. Então, eu filtro um pouco nisso, mas nunca ninguém reclamou. Às vezes, tem notícias que me dizem, isso tu não pode postar ainda. Sim. A minha irmã me ligou dizendo assim, eu vou casar. Não põe nas redes. Como assim tu vai casar dela? Mas não põe nas redes. Então, tá, mas vamos primeiro Ela já casou? Casou. Tá. Que senão tudo certo. Eu disse, calma, eu nem assimilei que tu vai casar, tu já tá, né, me recriminando. Então, muito isso. Nunca ninguém reclamou, eu sempre respeitei, né, algumas coisas eu pergunto, né, tu te importa de eu tirar uma foto, de eu gravar isso aqui? Mas, normalmente, o pessoal gosta.
Claro. Porque acaba vendo coisas, tipo assim, às vezes tá alguém falando no fundo alguma coisa engraçada, bem no meio do meu vídeo, daí todo mundo dá risada depois que assiste, sabe? Sim. Então é sempre com uma leveza. Ai, Que que bom, bacana. que bom. A gente Uhum. sabe que, na verdade, quem faz algo diferente acaba chamando atenção, né? Sim. E aí isso também gera nas pessoas, nossa, como que ela teve coragem? Sim, Como, É. sabe? A minha mãe tava no médico essa semana e daí veio uma seguidora ali. Oh, não é tua mãe, assim, assim, assado. Eu reconheci ela por causa de tal e tal coisa, porque ela tá bem bronzeada. Daí eu falei, ó, mãe, ó, Tu já tá famosa. Estão te seguindo. É. Mas é essa sensação que a gente tem aqui, que parece que é ruim se Sim. expor. E lá eu gravo no meio da rua, no E tá mercado. tudo certo. Ninguém nem te olha, sabe? Então é muito diferente. E como é que é com o Matheus, o teu marido? Ele também, a gente vê que ele participa. Uhum. Eu não sei, parece que ele tá participando cada vez mais. Não sei Sim. se é uma sensação minha, né? Mas como é que ele vê também isso? Ele já diz, olha só, Stephanie, tu quer fazer, tu faz, mas não me coloca nisso. Já teve essa conversa? Não, já teve não? mais de uma vez que eu disse pra ele, tá, eu vou contratar alguém pra filmar pra mim. Porque às vezes eu preciso que ou segure o celular ou que participe. Sempre tem uma coisinha, né? Uhum. Daí, às vezes, ele não tá muito no clima, né? Normal. Uhum. Tipo, nem eu, às vezes, tô no clima, eu faço por obrigação. Mas ele pode escolher. Mas, normalmente, ele reclama, mas gosta. Ah. Porque gera... Normalmente, eu tento usar ele com alguma coisa de bike, né? Então, gera um conteúdo pra ele. Ah, com Ele acha certeza. legal participar. Às vezes, eu mostro primeiro, ó, a ideia é essa. Dele, ah, legal, gostei. Ah. Às vezes, eu mostro ele, não, deu, tá, então... Ah, legal, não vou porque ele insistir. participa da construção, Ah, aí é. ele se sente Não, importante também, às vezes né? ele quer mudar a minha ideia. Ah, Ele, olha. não vou fazer assim. Deu, não combina. Ele, não, mas eu quero. Deu, ai, meu Deus, daí a gente tem que Imagina entrar a no Virginiana acordo. discutindo com ele sobre mudar a ideia. Sim, porque eu sei, na minha cabeça já tá estruturado Sim, já tá tudo, tudo né? desenhado. Ele, Sim. como aquariano, tá ali, tipo, ai, pois é. Deixa isso fluir. É, Isso daí dá um conflito. Mas ele é super parceiro. Nossa. bacana, É que tanto bom, que as né? pessoas vêm me dizer, né? Tanto nessa questão do tipo, ai, como tu cria, como tu faz essas coisas. Eles dizem, ai, que legal que tu tem gente que participa. Eu sempre digo, olha, tem um suborno por trás, Isso, alguma ele tá coisa tem. sendo subornado, amarrado, tá algemando eu devo não ele. sei quantas bikes novas pra ele. Que legal. Espero um dia poder pagar, mas é bem essa sensação. É uma troca que a gente tenta achar um acordo. Ah, mas que bom que tu tem o apoio dele, da tua família, Sim. né? Eu acho que quando a gente tem isso, assim, de casa, flui tudo melhor, né? Com certeza. Não, eu acho que quando o time aí, essa rede de apoio é fundamental pra gente poder fazer diferente. Eu digo, são os coadjuvantes, né? É. Tu não vê um filme com um ator só. É. Tanto que, às vezes, quando eu posto uma coisa que não é sobre mim, dá mais repercussão. Esses dias eu coloquei um Reels, que é uma guria, não sei se vocês viram, avaliando o galão de água. E a letra não é igual... Virginiana, né? A letra não é igual, o último gole são 50 goles. E ela começa a falar da garrafa, analisando os erros, né? Nossa, o pessoal achou o máximo. Então, tipo assim, às vezes não é sobre ti. Eles não querem... Tudo bem que querem saber da tua vida. Mas às vezes eles querem falar deles. Tipo assim, me identifiquei com a história da garrafa. Sim, Então, é abrir espaço pros dois. isso. Maravilhoso, E tá atenta. a gente sabe, né? Então, a gente acompanha, a gente tá muito feliz, assim, que tu fez esse movimento e vê que tu tá satisfeita, que tu tá te sentindo realizada em mudar, fazer essa transição de carreira. E aí, a gente queria que tu falasse um pouco, assim, de como funciona essa consultoria, né, de storytelling e até os principais desafios que tu encontrou, né, nesse método, nesse processo, nesse novo trabalho. Sabe que tu falando assim, eu lembro nitidamente quando eu comecei pensando, tá, vou falar de storytelling. Às vezes é o que eu menos falo numa consultoria. Porque o meu público são mulheres empreendedoras, a maioria é mãe em transição de carreira. Do tipo, olha tive só. filho, não tenho como manter a rotina que eu tinha, vou trabalhar com outra coisa. Então, muitas eram CLT, daí depois ali da licença decidiram empreender. Então, quando tu vai conversar com uma mulher que passou por muitas coisas, tu descobre que muitas vezes ela se sente perdida no negócio porque ela se sente perdida como pessoa. Então, é uma questão até emocional, psicológica. é uma mistura, até porque quando tu é empreendedora, o teu negócio é tu, a tua marca é tu, né? Não tem como tu desvincular, não, até aqui, por exemplo, Instagram, né? É digital. Aí até aqui é minha vida profissional. Não Agora não. 6 horas Aham, da tarde, vira vai chave. ser, vou mostrar outras coisas. Então, é mais ou menos complicado por isso, porque quando eu vou conversar com a mulher empreendedora, a gente foge os assuntos.
Então, eu tenho que trazer de novo pra ideia, né? Storytelling, Instagram, marketing. Até porque não me compete, né? Certas coisas. Claro. Mas eu meio que mostro pra ela isso. Tipo, tá, eu posso te ajudar até aqui. A partir daqui, tu precisa avaliar outras questões. Então, eu acho que o maior desafio é esse. Porque eu chego em certos momentos que a pessoa não tem resposta. Eu pergunto coisas simples. Do tipo, diz uma cor que tu gosta. Não sei. Não, peraí. Não, tu tem que gostar de uma cor. Então, é coisas assim que a gente vai empacando. Pra te ver o autoconhecimento dessas mulheres tá perdido, né? Exato. Elas não Realmente se conhecem, né? Mas é porque passou por tantas mudanças que Ela elas já não se conhecem mais, não se aquilo que a gente reconhecem. falou, né? É o que Até acontece no a gente pós. teve um episódio aqui Sim. que a gente falou justamente disso, da mãe e da mulher antes de ser mãe. E aí até a Vá falou, tu lembra, Vá, que tu disse assim, que até a gente se reconhecer, né, de novo, entender quem é a Semira, era aquela pessoa que é mãe hoje, e com a Semira que não era mãe, e unir as duas, né? Então, isso é algo assim, Deixar realmente... as duas se darem as mãos de novo, Isso, assim, pra poder né? saber qual cor que eu gosta. imagino que é complexo, mas eu noto que isso é um obstáculo pro negócio. Total. Então, não tem... Às vezes elas... porque, né, o meu Instagram não tá fluindo. Sim, porque tem outras coisas que não estão fluindo. Sim. Então, é um terreno bem delicado. O autoconhecimento é a base de tudo, assim, pra gente conseguir ser um bom profissional, né? Ter êxito, assim. Se a gente não se conhece, a gente não consegue fazer nada, assim, realmente, assim, diferente, né? Sim. E aí, entra muito a minha transição de carreira, porque quando eu chutei o balde, né? Porque eu posso falar que eu larguei... Eu digo, eu larguei tudo. Porque foi assim, sabe? Foi uma página virada. Muita gente diz, te admiro, queria fazer também, do tipo, esperando aquele momento ideal. E eu nunca disse, sim, esse momento vai chegar, fica esperando. Eu sempre disse, tem que fazer. Sim. Então, eu acho que elas veem, talvez, muito isso em mim, sabe? Tipo, total. ela foi lá e fez. E eu mesmo me parabenizo, porque olhando pra trás, tu foi meio, né? Corajosa nível 5. Total, eu ia de louca, mas corajosa é melhor. Corajosa é melhor. Mas eu sabia que era assim, né? Tinha que ser feito. Mas eu acho que é bem... todo o teu discurso, ele tá muito baseado na ação, né? Então, fiz o curso, aprendi, coloca em prática na ação. Então, tu não tá ali só no discurso, só na teoria, né? Tu tem a base, ali a bagagem toda prática, né? Então, eu acho que isso é legal, porque é uma inspiração. E realmente, nessa fase ali da maternidade, né? Da chegada de um filho, as mulheres precisam de alguém pra estar ali empurrando, desafiando, né? Tudo isso. Então, é muito importante. Mas isso é legal, porque tu trabalha muito forte também essa, não sei, uma comunidade, né? Esse senso de pertencimento, né? E aí tu escolheu a estrela, né? O teu emoji, no momento, é a estrelinha. E daí a gente queria entender por que estrela. Se tem a ver com isso, né? Da comunidade, do pertencimento. Na verdade, foi tudo muito natural. Eu ouvi uma vez de um amigo, quando eu tava, né, nessa fase já da transição, ele disse assim, às vezes a gente quer fazer tanto dar certo que tu dá um passo pra frente e 2 pra trás. Foi a sensação que eu tinha com o consultório. Só deu certo porque eu fiz dar certo. Na marra. Deu muito certo. Eu, com certeza, tava no melhor momento, assim, de sucesso. Mas eu fiz aquilo acontecer. Então, eu sempre tive essa percepção que foi, né, algo custoso. E agora, muita coisa flui. Mesmo eu... Às vezes, eu nem tô tão empenhada... Quando eu vejo surge uma ideia, alguém me pede uma demanda. Então, foi mais ou menos isso que eu aprendi nesse período. A estar aberta às coisas que os outros me pedem. Tanto que a ideia do storytelling veio de tanto que as pessoas me diziam... me ensina a fazer o que tu faz. Porque quando eu me mudei, eu disse... eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou abrir uma loja. Não sei se eu vou ter um consultório. Não sei o que eu vou fazer, mas... O foco era o digital. Não tinha ainda, então, nada engatilhado. Nada. As pessoas diziam, como tu é toda organizada, tu tem. E eu, tenho. Não sei o dia de amanhã. Mas foi mais ou menos assim. A ideia era o digital, a ideia principal, mas eu tava aberta. Eu disse assim, vamos ver. Porque a ideia de se mudar surgiu da noite pro dia. A gente foi visitar a minha mãe, que tava lá em Santa Catarina, e a gente já tava meio que olhando apartamento pra alugar pra ter uma ideia de daqui uns anos, né? Vamos ver. E daí, chegando lá, a gente descobriu que não existe apartamento legal pra alugar, porque é uma coisa que gira muito, né? Não tem assim, eu vou... Que nem Novo Hamburgo, tem milhares de imóveis, né? E daí, a gente chegou num corretor que disse, mas tem um que é a cara de vocês. Daí, nossa, nos conheceu há 5 minutos, né? Como é que é a nossa cara? Lábia. E no que ele mostrou as fotos, a primeira foto tinha um balanço. E eu sempre dizia que eu queria um balanço. Daí, eu disse pro meu marido, nós vamos ter que olhar isso aqui. Daí o cara falou o preço, daí nós, não
não vamos olhar. A gente foi pra praia, nós só se olhava e dizia, mas aquele apartamento. E a gente começou a pesquisar apartamentos pra comprar, pra comparar, pra ver se era um bom negócio. Até que a gente decidiu ir olhar pra tirar da cabeça, sabe? Aquela coisa, vamos olhar, que deve ser só horrível. Pra ter certeza que não. Quando a gente entrou, eu Se sentei apaixonou. no sofá, eu olhei pra ele, eu disse, eu vou ficar muito chateada se isso aqui não der certo. Do tipo assim, é Vai, aqui. tem E que daí dar ele dizia, certo. porque eu sou sempre assim como eu sou proativa, mudanças grandes eu não gosto, né? Dele tudo, eu sim. Pode fazer uma proposta, te vira. Eu quero morar aqui. E a gente fez a proposta de tarde, final da tarde, tava aceita a proposta. A gente só se olhou, a gente, meu Deus, o que a gente fez? E o consultório aqui, tu não tinha desfeito Sim. nada. Eu não tinha nem avisado a família. Nada? No mesmo dia que a gente olhou, a gente comprou, né? Em uma semana Sim. eu virei catarinense, porque a gente assinou e nós, meu Deus, é real. Então, foi tudo assim, né? Muito louco. Então, eu não tive muito tempo de pensar, tipo, eu vou, né? Tal mês, eu vou decidir o que eu vou fazer da vida. Não. Eu tive 60 dias pra comunicar, pra vender o consultório, pra fazer minha mudança. Então, Uma correria. o que aconteceu foi isso. Eu fiquei aberta, assim como surgiu o apartamento que não tava nos planos, eu fiquei aberta a uma demanda. Pensei, tá, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu fui pra Floripa, todo mundo diz que é a Ilha da Magia, né? Aham. E é muito louco, porque é a Ilha da Magia. Aquilo lá não é normal. E eu sempre prestava muita atenção na natureza, sempre gostei da natureza. Eu lembro um dia de noite que eu tava na janela do tipo assim, tá, né, o que eu faço da vida? E eu vi uma estrela bem brilhante, é bem aquelas histórias de filme romântico, pastelão, que nem diz meu marido. Daí eu pensei, uma estrela, né, deu uma estrela legal, né, mas ficou assim no subconsciente. E daí quando eu decidi, fiz uma lista de assuntos que eu gostaria de falar, que eu sei falar, pensando muito no que as pessoas queriam. Porque isso eu aprendi. Às vezes tu quer vender uma coisa, as pessoas não querem comprar. Tu ouve muito o que as pessoas te falam. Exato. Né? Então, assim, eu tinha que vender o que elas queriam comprar. E da lista que eu tinha, eu pensei, a primeira é o storytelling. Se não der certo, eu vou pra segunda. Né? Naquela ideia de vou errar de primeira. E acho que acertei até muito bem. Daí, a partir dali, eu pensei, preciso de um nome. E eu já tinha criado o nome Stelling em janeiro. Porque eu fiquei com medo daquela história de invadir Instagram, que tava, né, muito. Daí eu criei um e-mail aleatório, total aleatório, e no meio tinha o nome Stelling. Porque era, tipo, não sei porque na época, sabe, surgiu. Daí eu pensei, é agora que eu vou usar isso aí. Porque pegava o início do meu nome, né, a minha dobradinha do STE, e o link do Stelling muito de, não só storytelling, mas de continuidade, né. Então, o meu nome é horrível, vocês já viram, né? Stephanie Stegleder, não podia usar isso tudo. Eu tentei fazer assim. Nisso, eu olhei para aquele nome, né? Stelling, deu falta um negócio aqui. Estrela no I. Então, assim, tudo foi acontecendo muito natural. Sim. Então, algumas coisas de caso pensado, mas talvez não para aquilo. Né? Por exemplo, quando eu criei um nome em janeiro, eu não imaginei que eu ia usar em agosto. Sim. Então, foi tudo assim, fluindo mesmo. Legal, e tem muito a ver, né? Eu acho que a estrela casou demais. Total. Sim, Tudo porque isso daí que tu veio tá a história da contando. tribo, que tu me comentou, veio da comunidade. Quando eu falei, né? É a tua constelação, Elas né? começaram, a gente é a tua constelação. É verdade. Então, eu falei com a Cheryl isso logo no início, eu disse, a sensação de pertencimento é algo muito incrível de se trabalhar. E o legal é quando um terceiro reconhece, né? Exato. Não é tu que tá falando, Sim. né? E quando elas mesmas começaram a dizer, eu sou estrela também, né? E daí tu vê aquela sensação de fazer parte de algo, daí que eu comecei a entender mais sobre isso. E saber que tava no caminho certo. Exato. Legal. Foi as confirmações, Então, né? legal acontecendo. saber o impacto que tá fazendo na vida dessas pessoas. Porque Sim. para se sentirem pertencentes, elas têm que realmente se sentirem impactadas. Com Então, certeza. olha que bacana, assim, esse resultado, assim. né? Tanto que essa ideia agora, né, dos meus últimos lançamentos, é ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque muita coisa não flui, não é só fazer o storytelling, né? Que nem eu comentei, as pessoas estão perdidas no todo. Então, é ensinar vários macetes que eu aprendi na prática. Tanto que eu consegui trabalhar muito os lançamentos por vender essa ideia da minha experiência, que é real. Né? Eu passei anos vindo lá do zero do Facebook, do cardzinho do Paint. Eu digo, né, o Paint salvou minha vida nos primeiros anos. E chegar onde eu cheguei por uma trajetória que eu testei muita coisa, que eu aprendi muita coisa, né? E que apliquei. Então, assim, a tua consultoria hoje atende marca sozinha, empresa, faz Tem de todo esse tudo. trabalho. Tem de tudo.
Porque, assim, desde alguém... Esses dias ainda atendi, né? Uma estrela que ela não sabia o que ela ia fazer. Então, tipo assim, ela queria conversar comigo pra ter ideias, né? Do que eu achava sobre o que ela tava fazendo, o que ela pensava. Mais de uma em transição de carreira, querendo, né? Minha opinião de transição de carreira. Eu sempre deixo bem claro que eu não sou especialista nisso, tá? Não sou coaching de carreira. Mas falando da minha experiência. Então, muitas vezes é um bate-papo com alguém com uma visão de fora. Sim. Muitas vezes foge de Instagram Storytelling, que nem eu disse, acaba entrando em vida, né? Mas o que eu acho importante, porque muitas vezes flui quando acontece muitas vezes. Eu falo algumas coisas, é verdade, tu tem razão, nunca me analisei assim. Então, vai surgindo coisas numa hora de consultoria que a pessoa se olha e pensa, tá, faz sentido. E tu acha, até uma pergunta que tá fora do script, mas com tudo isso que tu tá falando... uma psicologia entra valendo aqui, né? Nossa, Total. E esse é o problema. Eu tenho um limite. Não me compete, né? A partir de certo ponto, não me compete. E tu não gostaria de te aprofundar, assim, nisso, porque daqui a pouco foge, não, né? Isso eu vou... É uma das respostas que eu quero dar depois. Mas é a questão de trabalhar sonho versus problema. Que... Querendo, a área da saúde é trabalhar problema. A gente não vende prevenção no Brasil e prevenção não é palpável, né? Então, as pessoas investem muito mais no sonho. Tipo, eu quero um carro novo, eu quero uma roupa nova, eu quero viajar. É muito mais fácil comprar uma passagem para Floripa do que vender um check-up médico. Sim. Né? Então, quer viver agora, exato. Né? É mais ou menos nessa ideia. Eu acho legal também, às vezes, a gente tem que saber o nosso foco e não querer abraçar tudo, porque às vezes pode se perder também. Com Total. certeza, com certeza. Então, assim, voltando, assim, nessa questão da tua vivência no digital, desde o Facebook. Então, assim, né, tu, então, tá no digital antes de muitas pessoas, né? Então, tem toda essa jornada, como tu falou. Chegou quando tudo era mato. Chegou quando tudo era mato. Tipo isso. Mas, assim, qual é a maior dificuldade, assim, que tu falou antes da exposição, que tu tem esse bom senso, tu te preserva pensando na segurança, mas, assim, qual o desafio, assim, que tu acha que o digital traz, assim, pro teu dia a dia? Profissão, né? Porque, assim, traz esse encantamento das pessoas te conhecer, de as pessoas se engajarem, se sentirem conectadas contigo, isso é muito maravilhoso. Mas a gente sabe que também tem esse ônus, né? E aí a gente queria ouvir de ti. Sabe que muita gente acha ruim os haters, né? Ou quem copia. Eu acho que até hoje o que mais me incomodou não é nem julgamento, acho que é invasão a palavra. Do tipo assim, só porque eu te sigo eu posso falar de ti. Já aconteceu mais de uma vez, né? Tipo, quer fazer uma parceria de Botox? Do tipo assim, tá, tô enrugada então? Ou, a tua sobrancelha tá meio forçada. Eu disse, tá, mas eu te perguntei. Então, a gente perdeu essa noção que se fosse ao vivo, tu não perguntaria, tu não falaria esse tipo de coisa. Então, acho Perdeu que isso... educação. Exato. Às vezes eu leio, porque tem toda a questão de tu fazer uma interpretação, né? Numa mensagem escrita. Às vezes eu leio, não, acho que não foi essa ideia que ela quis passar. Então, às vezes eu tento, né, respirar fundo. Porque muitas vezes a sensação é essa, né? Tipo, a pessoa perdeu o limite Julgando total. E uma coisa que eu aprendi com os anos é colocar as regras da casa. Se alguém invasivo comigo, eu não bloqueio, mas não respondo mais. Porque tu sabe que a partir dali só vai vir coisa pior, vai né? dando pano pra manga. Então, às vezes, já teve épocas que eu expus algumas coisas, né? Que realmente eu precisava mostrar, tipo, tá, não é por aí, né? Principalmente quando eu tava na área da saúde, que daí tem muitos tabus. Mas hoje em dia eu pego mais leve muito pensando isso. Acho que a pessoa não quis dizer isso, e se ela quis dizer isso, eu vou ficar atenta pra talvez não dar papo, né? Mas eu acho que essa é a parte mais cansativa. Essa exposição e essas pessoas que se colocam no direito de julgar e de Exato. ser mal educado, desagradável. Isso é horrível, né? Mas a frase maravilhosa, aquela que a gente ouviu esses dias, quem julga não tem tempo pra amar. Então, é bem isso. As pessoas, Tem que elas ignorar. perdem tempo, né, julgando, evoluir, em vez de falar alguma Elas coisa param boa. pra analisar. Peraí, tem que ter um defeito. Tem que ter uma coisa. Não, Não tipo pode assim, ser tão maravilhoso. Pois a gente tava falando, antes de a gente te receber aqui no estúdio, nós tava falando de julgamentos. Ai, né, que interessante. E as pessoas julgam o tempo O inteiro, tempo né? inteiro, mas assim, poucas pessoas Sem realmente... sem relevar, como tu lê. Às vezes a maneira como a gente lê é a nossa interpretação, Total, né? Então, dá um passinho pra trás, lê, olha de novo, mas a maioria das pessoas não faz isso, né? Mas eu quero saber se há 10 anos atrás tu tivesse lá, pudesse encontrar com a Stephanie
no início do consultório, todos os desafios como empreendedora que tu é, nata, né? O que tu sopraria no ouvidinho da Stephanie lá naquela época? Miga, sua louca? Não, eu tava falando esses dias com uma das estrelas ali, que a gente sai da faculdade. Na área da saúde, então, isso é algo muito grave. A gente sai muito técnico. Então, eu não tinha noção de negócio, eu não tinha noção... Eu tinha uma cadeira de administração para dizer que eu tive, assim, né? Uma disciplina que a gente fez o básico do básico. E que na disciplina, eu lembro que eu fiz um teste que eu não tinha perfil empreendedor. Imagina. Eu lembro disso, né? Que, tipo, eu já fiquei meio assim. Eu sempre quis trabalhar sozinha, porque na quiropraxia, ou tu trabalha numa clínica, ou tu abre teu consultório. Não tem trabalhar em um hospital, fazer concurso, então não tinha outra opção. E... virginiana, com ascendente em leão, não vou trabalhar pra ninguém, vou ser minha chefe, né? Óbvio. E nesse processo, eu descobri que muita coisa eu não tinha noção. Então, tu acaba tendo que estudar marketing financeiro, gestão, né? Porque eu sempre dizia que o grande problema da saúde é que as pessoas não olham pro consultório como negócio. É tipo assim, tem uma sala bonita com uma secretária que tem um jaleco branco. Não é só isso, é um empreendimento. Então, eu sempre tive essa visão, mas eu não tinha o conhecimento, né? Eu fui trabalhando isso. A gente tava falando aqui, né, de entrevistas. Muita coisa eu fiz por amor, palestra, eventos, né? De fazer ações voluntárias, de participar de... Me chamava, eu tava lá. Então, eu fui conhecendo as coisas realmente na prática. Então, muita coisa eu vi, tipo, isso aqui nunca mais, pode me convidar, mas não vou. Então, Mas pelo menos teve a experiência tive a experiência, exato. Pra poder saber se ia ser bom ou não, né? Participei de grupos de negócios que também todo mundo falava. Eu pensava, gente, o que isso quer dizer? Né? Então, eu ia me inteirando. Nunca fiquei estacionada esperando, não. Vão. Na época era o telefone que ligava, não era nem o WhatsApp, pra ver como é antigo isso. Eu não ficava esperando o telefone tocar. Eu sempre fui bem proativa. Então, eu acho que o pior foi essa parte da saúde. A gente chega muito despreparado no mercado de trabalho, principalmente pro empreendedorismo. Sim. Verdade. E trabalhando sozinha também, né? E é Mas olha complicado. só, tu falou uma coisa que eu achei bem interessante. Tu fez uma cadeira que disse que tu não tinha perfil empreendedor. Mesmo assim, tu ignorou ou não levou em consideração, né? Isso e hoje é uma empreendedora que inspira, né? Tem outras empreendedoras que querem se conectar contigo. Que bom que tu não, vamos dizer assim, não deu escutou ouvidos. pra essa leitura que Ai, foi chega a errada, arrepiar né? ela falando isso, sabe? É que a gente tem um pouco sabotadora, né? Tão bom ouvir alguém. Todo mundo. Alguém falar essas Total, a coisas. gente tem isso, essa síndrome muito forte. Então, Sim. eu acho que é por isso que eu resolvi também te reforçar. Não, mas é bem isso. Quando eu tava na faculdade, tinha alguns cursos que eu não fazia extra, porque eu pensava, tá, isso eu não vou usar, porque eu vou morar em Floripa. Eu já tinha essa ideia, assim, não imaginava que ia acontecer, mas tinha um sonho. Porque eu vou pra lá desde os 2 anos de idade, todo verão. Então, tipo, aquilo lá já era pra mim, assim, um sonho. E eu lembro que na infância, o meu primeiro exemplo de empreendedora é que eu brincava de loja, eu pegava as calças jeans do meu pai, e quando ele chegava do trabalho que ele queria trocar as calças, eu dizia, é tantos reais. Na época, eu nem sei o que era cruzeiro. Nossa, tô entregando a idade, né? Daí ele começou a me dar mesada depois daquilo, porque eu ficava cobrando A né, roupa ele dele pagava mesmo. a própria calça. E eu ficava ali, eu só dava, né, cobrava pra poder entregar. Então, nessas coisas eu tinha certeza que eu tinha uma veia empreendedora. Né? Tanto que eu brincava de professora e minha mãe dizia, não, tu é diretora, porque eu sempre organizava a brincadeira, né? Então, bem um perfil empreendedor nato. Que legal. Mas, né, na época eu lembro que o teste deu errado e eu... E tu não escutou. Não. Que bom, né? Sorte Quem a é tu, nossa. teste, pra dizer o que eu vou fazer da minha vida? É isso aí. Tipo isso. Mas assim, a primeira fase, né, do nosso programa está chegando ao fim. Agora a gente tem um quadro. Sim, o Vitor vai soltar aqui a vinheta pra gente. Vinheta, por favor, Vitor. Bom, então estamos no nosso momento bumerangue, que a gente adora, né, Vá? Adora. Que é o momento bate e volta de perguntas rápidas tudo e diretas. tagarelinha aqui, né? Ai, Vamos ver como é que vai ai, ser. Que é, na verdade, para conhecer ainda mais, um pouco mais da nossa convidada, para vocês que estão nos assistindo, né? Isso E para aí. começar, eu não sei se ela vai conseguir responder essa pergunta, mas vamos lá. Se tu pudesse trabalhar em outra área, que tu já fez, acabou de fazer uma transição, né? Se fosse outra área além dessa que tu tá hoje, qual seria?
Olha, eu já disse isso uma vez, se nada der certo, eu vendo cookies. Tu faz é excelentes cookies, né? A receita dos cookies é famosa, tá ali na sacolinha pra levar pra Sharon, até porque é olha obrigação. só. Então, Ai, que eu amor. brinco com isso, mas eu acho que a única coisa que eu sei fazer bem, saindo do que eu tô hoje, é os cookies. Então, Mas é os cookies ou cozinhar? os cookies. Os cookies. Não, a tua especialidade. Fazer almoço pro marido já é algo Taurina, assim, inédito. taurina que adora comer. Fiquei A bem taurina que curiosa. habita em mim. Ai, eu vou te dar um ali Eu da acho que eu Sharon, quero então, uma. depois... Não, Sharon, Sharon, não me depois mata. vocês se entendam, né? Tu vai encontrar com ela mais vezes, entendeu? A gente, tomara que sim, né? Pra ganhar mais cookies. Pode deixar, eu trago uma fornada no próximo. Me conta, qual foi a situação mais inusitada que tu já viveu? Pode ser profissionalmente ou da tua vida pessoal, algo assim que rendeu boas risadas. Na verdade, assim, eu fiz técnico em enfermagem, né? Então eu já vi de tudo. Eu já vi parto, eu já vi cirurgia, eu já vi parada cardíaca, eu já vi convulsão, eu já vi cadáver. Então, assim, eu já vi muita coisa, né? Nesse tempo todo de área da saúde. Mas eu acho que hoje em dia, o que mais, talvez, não sei se a palavra é assusta, mas o que me surpreende é atender consultoria de profissionais de marketing. Que nem vocês me convidando aqui, né? Eu fui pensando, eu? Então, assim, é gratificante, mas ao mesmo tempo é uma sensação, tá, tô pisando nesse terreno agora com mais firmeza e já tenho reconhecimento e uma credibilidade. Ah, sem dúvida. Então, Com certeza. então isso que mais me choca no momento, sabe? Olha, Mas é maravilhoso, uma Com resposta, certeza. né, do É, mercado, com do certeza. quão bom é esse trabalho que tu vem fazendo, né? Sim. exatamente. E assim, a gente sabe que a formação, ela é muito importante, mas é a prática, é a vivência, é todos Claro. os É testes. a forma como tu faz, como tu Isso. dedica, né? Exatamente, exatamente. Mas que legal, né? Curioso Nossa, saber. muito legal. Gostei. E indo pra um momento mais Bad vibes. bad vibes, mas vai ser rápido. Um momento difícil da tua vida, assim, que tu, né, teve que superar, assim, que tu acha que de alguma forma impactou pra tu ser quem tu é hoje. Eu acho que muita gente imagina que numa pergunta assim eu responda da mudança, né? Tanto que eu digo, o pessoal diz, ai, a família, gente, a família tá no estado do lado, né? Então, isso pra mim foi muito mais tranquilo que as pessoas imaginam. Mas eu acho que o pior momento recente foi ano passado, quando eu tive um burnout. Não fui diagnosticada, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu penso, não, só pode Eu ser. lembro de acompanhar e eu fiquei assim, até porque como tu mesmo falou antes, né, no nosso bate-papo, que tu sempre assim posta coisas positivas, tudo mais, Alegres, alegres. Aí eu vi assim aqueles remédios e tudo. Aí eu, nossa, o que tá acontecendo, né? Não, ali eu perdi meu brilho, porque a pandemia pra área da saúde foi boa financeiramente, digamos assim, né? Pelo atendimento, pelo fluxo, mas foi muito ruim psicologicamente, emocionalmente, né? Sim. Então, a gente tinha que ter um acolhimento junto, né? Com todo o atendimento. E isso me desgastou muito, a ponto de eu começar a ter problemas de saúde. E nisso, eu lembro de dias que... Um dia que meu marido me deu um celular novo, né? Pra me agradar, né? Acho que ele não sabia mais o que fazer, coitado. Eu sorri agradecida, aos 5 minutos eu tava chorando. Então... Eu cheguei num ponto de restrição alimentar, porque eu também não estava bem fisicamente. Então, foi uma bagunça que eu tenho certeza que foi um esgotamento total. Hoje em dia, olhando, eu penso, meu Deus, como é que aguentei? Então, eu acho que o mais recente foi isso. Não ter prestado atenção, que eu estava tão esgotada, e ter protelado um pouco sair disso. Legal, mas legal que tu tomou atitude pra reverter isso e pra continuar uma vida saudável, porque realmente tem coisa que não vale a pena, né? Exato. Até hoje eu olho pra trás pensando, tu nunca mais vai voltar pra isso. Então, se algum dia eu tenho mais ansiedade, eu penso, Stephanie, lembra como é que era? Tu não quer isso, né? Vamos mudar essa vibe. Legal, autoconhecimento, né? Exato. E tu, como uma storyteller, né, a gente quer saber qual é o livro que tu indica, né, ou sei lá, o último que tu tá lendo, alguma coisa que tu já tenha lido mais de uma vez, qual é a tua obra? A história perfeita. A história perfeita, é. Sabe que eu não gosto de ler livro, todo mundo pensa assim, que... Pode ser um filme. Não, eu sei, mas eu tenho uma coisa interessante neste livro, que quando eu entrei num grupo de negócios aqui de Novo Hamburgo, tinha uma leitura por semestre, eu acho. Deu, vou ter que ler livro, né? Livro de negócios. E um deles que me marcou era a Estratégia do Oceano Azul, que é antigo. Mas que hoje eu me vejo nessa questão do Oceano Azul. né? Verdade. Tá todo mundo ali no vermelho, fazendo mais ou menos a mesma coisa, aquela concorrência. E eu tô no azul, que é onde... Não que não exista concorrência, mas é onde a gente sabe... Um campo mais amplo, Exato, né? a gente sabe que o reconhecimento vem, né? Então, acho que é mais por aí. Porque de seriado,
né, todos os pastelões. Que nem Eu diz ia meu marido. brincar, o pastelão, né? Porque funciona assim, como minha mente não para, eu tenho ideia o tempo todo, né? O tempo todo eu tô trabalhando, se eu não tô no celular, eu tô trabalhando mentalmente. Eu gosto de colocar uma coisa na TV que eu não vou ficar gastando neurônio pra entender. Então, eu só tô de olho, assim, que tá acontecendo alguma Ouvindo. coisa. Sim, quer desopilar mesmo. Total. Ai, mas é bom, é Ai, muito bom sim. isso, né? Então, um conselho, se você, né, quer ter muitas ideias, tenha momentos de, assim, descontração, né? sem estar com Exato. aquela tensão É, totalmente porque realmente focada, não né? bloqueia, como tu mesmo falou antes, né? Exato. E um conselho de vida, uma dica, assim, além de tudo que a gente já conversou, tem Ela não muitas aguenta mais dar dicas, né? conselhos, mas- Mas eu Adoro, acho que é legal adoro. porque tu inspira, a gente sabe, né? Eu vou dar. Como a gente tá falando muito de transição de carreira, né? Eu vou dar o conselho, não sei se é essa palavra, porque a minha psicóloga deu uma época pra mim, quando eu tava nesse momento mais tenebroso, assim, que era uma imagem de alguém tentando abrir uma porta chaveada, porque tinha um incêndio, e do lado uma janela aberta. Uhum. Do tipo assim, te joga da janela, em vez de abrir uma porta que tu não vai abrir. Então, eu acho que eu peguei bem a ideia disso e trouxe pra realidade. Eu me joguei da janela, claro, né? Esperando que a queda não fosse muito alta. Mas sabendo que a porta não ia abrir. Então, eu acho que serve pra muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente insiste demais. Sim, a gente não enxerga ao redor. A gente Sim, fica fica fixo na bolha. numa direção Exato. e aí não olha pro lado que tem uma oportunidade maravilhosa. E Mas realmente, assume o risco, né? Sim, tem que jogar assumir. da janela. Sim. Não é garantido. Sim, Mas é sim. arriscado ficar ali também. Sim. Eu acho que talvez mais arriscado ficar parado do que não estar em movimento. Porque mesmo que dê errado, te movimentou, Eu né? adorei esse Fez algo conselho, diferente. hein? Eu também achei, ó. Maravilhoso, muito sábia. Eu segui a risca. Verdade, verdade. Sou eu? Uhum, é tu. Ai, olha, eu me empolgo com as empolgou, conversas, né? esqueço. Que bom. Uma pessoa que te inspira. Pode ser da família, uma celebridade, uma amiga, amigo, enfim. Na verdade, essa pessoa nem gosta de dizer que ela é inspiração. Não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk. Ela é era Nutri, né? Acho que é muito essa vibe que eu tenho por causa dela. Quando eu olhei pra ela, Nutri, a consulta mais de R$2.000, agenda fechada, né? Já uma credibilidade com a audiência. Ali eu via que ela podia vender qualquer coisa, ela podia vender um copo d'água. Nossa, ia ter gente querendo o copo d'água dela. Ali eu vi muito do tipo assim, é possível fazer outras coisas e não só o que tu te formou. Então, eu sempre vi nela essa oportunidade, sendo um contexto totalmente diferente, né? A mulher ela vive uma vida milionária, mas mais ou menos isso. A gente tem muita ideia na área da saúde que é pro resto da vida que tu vai ficar ali. Eu sei que outras profissões também, mas na saúde tu tem aquele apelo, tu tem que ajudar. Então, tu fica preso naquilo, né? Tem alguém precisando de ti. Então, quando tu decide virar a página na área da saúde, é um peso. Eu imagino. Verdade, Quando eu vi ela fazendo, eu pensei, não é tão pesado assim. É possível. Não, e mais pesado é não ser feliz, né? Com certeza. Exatamente. Uhum. Gostei dessa dica também. E ela vê muito a questão do negócio. Tanto que eu fiz o curso dela, que é Saúdes e Negócio. Não. Negócio. Agora eu troquei. Tá, mas aí por aí. Eu fiz o curso dela muito por isso. Eu já tinha essa visão que o consultório é um negócio, que muita gente não tem. Isso. E eu pensei, ela pensa que nem eu. E ali eu aprendi de tudo. Então, é mais ou menos a minha ideia, né? De que, por mais que ela não tá na saúde ainda, continua sendo um negócio o Instagram. Com certeza. Legal essa visão. Tu falou pra nós, ao longo da nossa conversa, sobre, assim, a forma de brincar, como que tu fazia, que tu acha que isso ajudou muito, né? Na questão da Stephanie criativa. Mas tu tem alguma memória, assim, especial de infância, assim, que tu acha que isso vale a pena a gente dividir aqui com quem tá nos assistindo? Tenho, e tem muito a ver com a questão da estrela, né? Porque eu morava numa casa que tinha um barranco grande, e eu me vestia assim, né? Com saias e brilhos, bem coisa de princesa. E eu imaginava que aquilo era um palco e na rua era a plateia. Tanto que os vizinhos sempre disseram pra minha mãe, eu vi tua filha lá dançando pra ninguém, né? Então, tipo, sempre tive essa fantasia. E muito na sensação de ser protagonista do palco. Tanto que eu sempre fui, tipo assim, na escola, apresentação de trabalho. Era eu que apresentava. Tem que fazer uma coisa diferente. Lembro de uma aula de espanhol que tinha que ler lá um diálogo. Vou levar pipoca e fazer um cenário de cinema. Então, tipo assim, era sempre eu que criava algo. Então, eu sempre fui aquela que quer se destacar. Tanto que uma vez me perguntaram assim, por que tu não cria um podcast, né? Eu disse, gente, eu gosto de falar e não de ouvir. E tu, estando aí, tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. Então, eu sempre fui essa, tipo assim, eu quero aparecer.
Mas aparecer no bom sentido, Sim, tipo sim, assim, sim. aquela sensação de... muita gente De tem ser uma timidez, estrela mesmo. Exato, muita gente se recolhe nessa hora e eu não. Onde tá a câmera, onde tá o holofote? Sim, tu sente a vontade, né? Sim, sempre, isso pra mim sempre foi muito legal. E minha mãe sempre disse, tu brilha nessas horas do tipo, o olho brilha, né? Pra mim faz sentido. E acho que tem um pouco a ver com a história da psicologia. Sim. Porque a psicologia é muito sobre isso, né? Mais ouvir do que falar, né? E a com gente, certeza. como tá, né, gosta da conversa, Sim. talvez não funcionaria tanto, né? Com É certeza. verdade, é verdade. Tem uma frase, tu tem alguma frase ou um lema, alguma coisa assim, sei lá, uma tatuagem com isso, ou algo importante? Eu acho que tem mais ou menos um ensinamento que fecha com tudo isso que a gente tá falando de carreira, que vocês falaram, né, da mudança, da parceria que eu tenho com meu marido, que é, a gente sai da escola pensando que tu tem que ter uma carreira, então tu vai fazer uma faculdade que é pra vida toda e que tu tem que amar, né, que é o que eu tinha com a área da saúde, vou fazer isso aqui até os 70 anos. E muita gente pensa que um parceiro tu pode ter, se não der certo, tu troca. E uma vez me falaram isso, que tu tem que ter um parceiro pro resto da vida que tu vai amar, e uma carreira que se não der certo, tu troca. Então, essa ideia de tu trocar de carreira é algo muito novo pra mim, que eu fico pensando como é pros outros. Muita gente deve querer e não consegue. Então, eu sempre penso nisso. O parceiro é pra vida toda. A carreira, amanhã, se eu quisesse outra coisa, tá tudo certo. Na verdade, a gente vê, assim, cada vez mais que precisa estar aberto pra isso. Porque, Com certeza. assim, nós vamos viver ainda muito, né? Então, assim, pensar daqui 40 anos, será que vai continuar fazendo a mesma coisa? Não precisa, né? Tu pode experimentar coisas novas, né? Isso, e às vezes até essa inversão, né? Daí Sim. troca de parceiro, quando na verdade não, O problema não é parceiro. o Exato. relacionamento, Exato. né? São fases, né? contigo São a fases bola, que a gente né? vive. Sim, tudo são Aham. ciclos, assim, e a gente tem que Sim. estar atento a eles e realmente experimentar, né, essas experiências, assim. Eu gostei Bem legal. também disso. E uma pergunta, assim, eu não sei se tem alguma coisa que poucas pessoas saibam sobre você. Pode ser uma mania, pode ser um ritual, Hábito. Algo que eu não mostre nos stories, uma porque coisa minha vida assim. tá lá. Mas alguma mas- coisa assim que ninguém sabe. E claro que não te comprometa, né? Não, eu tô pensando. Algo. É uma pergunta difícil Não, que poucas sempre... pessoas... Tanto que tu comentou de tatuagem. Eu não tenho tatuagem. Eu sou aquela pessoa que não tem nada. Não Olha. tenho tatuagem. Tu falou que o meu signo é elemento terra, eu nem sabia. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito por dentro dessas coisas que a maioria gosta de falar, né? Aham. Mas uma mania minha. É, mania. Um hábito, é uma um coisa que tu hábito, faça um todos hábito, os um dias. ritual. Ai, é. todo dia eu tenho esse ritual. Eu faço isso pra meu dia Ou começar um bem. gosto peculiar, assim, alguma sei coisa lá, que feijão não dá, com ninguém gosta ketchup. de... feijão com Eu ketchup. não gosto de feijão. Sério? Ó, tá aí, ó. Já é uma coisa que poucas Acho que pessoas isso casa sabem. bem. Ontem eu fui fazer compras no Bourbon na hora do jogo. Eu não gosto de futebol. Eu não gosto de política. E eu não gosto de feijão. Daí eu não sei qual me crucificam mais. Eu acho que ainda é o feijão. Então talvez essa é a minha peculiaridade. Acabamos de descobrir aqui. Olha aí. só, viu? Mas Ó, mais eu pessoas acho uma sabiam ou a coisa. gente tá aqui dando uma revelação bombástica que ninguém Não, sabia? acho que as pessoas nunca repararam, que é o trio aí. Então, mas é bem a questão que muitas vezes eu não me sinto, tipo assim, eu nasci no Brasil mesmo, porque tem coisas que eu não sou da polêmica. Eu acho que é bem isso, eu não sou da polêmica. Então, se tiver algo que eu penso, tudo bem, vai ficar o posicionamento pra mim, não vou me posicionar sobre tudo. Então, quando eu falo, né, tipo, não gosto de feijão, não como feijão. O quê? Não bebo álcool. O quê? Então, é mais ou menos, acho que as pessoas notam isso quando sai do senso comum, né? Tipo assim, com futebol, certeza. tu é brasileira. Não, é bem isso, né? E agora a última pergunta, então, né, que a gente quer saber, tem tantas opções, eu sei que tu trabalha fortemente no Instagram, mas se tu tivesse que escolher uma rede social, que rede social tu seria? Eu trabalho muito pelo Instagram, mas com o consultório eu descobri que o WhatsApp é vida, né? Então eu ficaria meio a meio, porque ao mesmo tempo que eu me vendo pelo Instagram, as coisas acontecem lá no WhatsApp, né? Boa resposta. E que tu gosta da conversa, né? Gosta da Conversa. troca. Sim. Então, e o WhatsApp é pra isso, Tanto que né? agora eu tô, além da consultoria, eu tô dando assessoria.
Então, é o tempo todo em contato no WhatsApp, trocando, né, ideia, mandando vídeo, mandando foto, referência. Tem dúvidas, tem muita coisa que a gente tem que conversar. Manda um áudio, né? O áudio do Instagram não dá pra acelerar. Daí a Virginiana tem um negócio, né? Tem que ser no WhatsApp. Então, eu acabo usando muito. Legal, bacana. gostei. Mas nunca também. abriria a mão do Instagram, Sim, né? sim, as duas. Pelo amor de as Deus, duas. mas gostei que veio uma resposta diferente do Instagram. Isso aí, Aham. gostei. Olha, a gente quer agradecer demais a tua presença, a tua participação. A gente nem viu o tempo passar. voou, Muita né? conversa boa aqui. A gente te conhecia só, né, nas redes sociais. E é aí uma te conhecer, linda. pessoalmente. E tagarela. Tagarela e linda, de Não, verdade. e ver que tudo que ela compartilha nas redes sociais tá aqui na nossa Tá frente. aqui. Isso aí, essa mulher é incrível. Olha, vale a pena seguir aí. Vocês viram o arroba dela. Se tu mora, não sei, em outro planeta, talvez Não que tu não conheça, conheça a por Stephanie, favor, já deixa teu siga. arroba, fala um Sim. pouquinho da consultoria. Da Agora é assessoria teu também. jabá, vende teu peixe. Isso, né? A gente ensina os outros a fazer, a gente tem que fazer bem feito, Por né? favor. O meu arroba é Stephanie Steigleder, sim, esse nome complexo, mas está aqui para facilitar aqui embaixo, né? Agora, no momento, eu estou trabalhando tanto consultoria quanto assessoria, pensando muito no storytelling, mas nisso vem o quê? Posicionamento de marca, a gente fala do Instagram como um todo, a gente pensa na conversão, então é o universo do marketing digital. Então, se tu quiser saber o que eu tô falando e ver como eu faço e aprender a fazer o que eu faço, me segue lá e confere tudo que eu posto. Vale Ah, muito isso a pena aí. seguir, porque ela é uma inspiração de verdade. Obrigada mais uma vez, tá? A gente gostou demais da tua presença, da tua participação. E vocês acompanhem os próximos episódios, tá? Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história da Stephanie também. Obrigada pela presença Beijo. e audiência. E um beijo. Tchau, tchau. Tchau.